Olhe atentamente para esta imagem. Três cores: o preto absoluto, o branco marmóreo e o vermelho carmesim. Um objeto central: uma maçã. Nenhuma ilustração de personagens, nenhum cenário fantástico, nenhuma promessa óbvia de romance. Em 2005, enquanto as prateleiras de literatura jovem eram inundadas por capas bastante complexas e coloridas, surgiu um silêncio visual que paralisou o mundo. Mas por que essa imagem especificamente funcionou de forma tão visceral? Por que atraiu desde adolescentes até leitores que jamais tocariam em um livro de vampiros? A resposta não está num marketing bem elaborado, num design bem feito ou em qualquer teoria moderna, mas é claro, em estruturas muito mais antigas, o inconsciente coletivo, que está aqui ao nosso redor, na nossa cultura e presente há milênios. Desde essa tragédia grega de Eurípides até esse fruto proibido da Gênese, nós temos então aqui várias ações simbólicas. Nós temos o peso da escolha, nós temos o peso do destino. Hoje, então, seguindo essas análises, vamos ver como essa simplicidade esconde uma complexidade técnica e simbólica fascinante. Vamos entender sob a luz de pesquisadores. Quer nós gostemos ou não dessa história, concordemos que é uma bela capa, porque nós não conseguimos desviar os olhos dessa composição. Bem-vindos, então, a essa anatomia de uma sedução visual. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. E quando nós vamos falar um pouquinho sobre as cores que nós vemos nessa imagem, vamos começar por aqui. Muito importante, quando nós olhamos para essa combinação, o que estamos vendo aqui, e o que as pessoas chamam dentro da análise do discurso, nós podemos mencionar aqui a memória discursiva. O vermelho não é vermelho por um acaso. Ele evoca a maçã de Eva, o sangue dos mártires e a paixão das tragédias clássicas. O contraste com o branco e o preto não é apenas estético, é uma estrutura arquetípica que diz: aqui a pureza, branco. Há perigo, preto. É uma escolha que custará sangue, vermelho. Vamos desmembrar um pouquinho essa questão das cores uma por uma aqui nessa imagem para que vocês possam entender um pouco desses significados históricos e como isso é muito mais profundo do que parece. Quando nós pensamos então nessa primeira cor aqui, o branco, ele evoca a pureza. Nós temos o albedo, a êxtase. Historicamente não é só uma questão de paz. Na antiguidade, no medievo, o branco é a cor do mármore, das estátuas da pureza que beirava a morte, essa palidez cadavérica, vamos por essa maneira. As mãos pálidas são como o mármore grego, representam aquilo que é imutável. E o vampiro cá entre nós é uma criatura que não se modifica, ela é imutável. A pele branca, pouca circulação de sangue, entre tantas outras coisas. O símbolo pesa aqui. Percebem o que eu quero dizer? Então, se nós vamos usar as palavras da Eni Orlandi aqui para brincar um pouquinho, eu vou dizer que o branco é institucional. Ele estabelece um limite, uma frieza que serve de uma tela para o que vem a seguir. Eu acho muito interessante como essa capa flerta com esse tipo de coisa. Vamos agora para uma outra cor aqui para vocês entenderem a profundidade da coisa. Seria o número 2, o nigredo, o negro, o preto, o caos primordial. Que não é apenas um fundo, é um espaço para mistério. No sentido histórico, ele é o luto, mas também é o útero, o início de tudo, do desconhecido. Nas tragédias é a noite onde as escolhas fatais são feitas. Não é novidade nenhuma que o preto, que esse escuro, essas trevas, tem uma conotação um pouco negativa ao longo aí das narrativas que nós vemos construídas pela humanidade. No entanto, aqui as coisas se aprofundam um pouquinho mais. Quando nós vemos nessa capa, nós temos essa escuridão toda que isola um objeto. Vamos usar as palavras da Eni Orlandi, ele silencia o contexto social para que a relação entre a mão, o branco, e a maçã, o vermelho, seja a única coisa que importa no universo do leitor. Vocês percebem, então, como é que essas oposições de cores aqui têm um significado mais profundo do que parece? Tá? Avançamos mais um pouquinho agora, pensando um pouquinho a respeito do vermelho. O vermelho, o rubedo, essa carne e o verbo, é uma cor que fala mais alto, se a gente vai seguir essa linha de análise. É a cor do sangue, do sacrifício e do poder. Na Idade Média, o vermelho era a cor mais cara e difícil de se conseguir. Era um símbolo de status, de pecado, a letra escarlate. Mas se nós pensamos aqui nessa questão da maçã, por que isso pesa tanto no final das contas? A coisa fica mais complexa aqui. Olha lá. O vermelho da maçã rompe com a estática do branco e do preto.
É a vida que pulsa em meio ao perigo. Agora, lembremos sempre de que nós estamos falando aqui de um livro de vampiros. Então, quando falamos de pulsação, de sangue, de vermelho, isso é uma coisa muito importante. Percebe o que eu quero dizer? A análise vai ficando mais divertida nesse ponto aqui em particular. Bom, vamos lá. Nós podemos dizer aqui que esse vermelho ele é um ruído no meio de um deserto de silêncio. É um convite para essa transgressão. Percebem o que eu quero dizer? Quando nós olhamos para essa capa de crepúsculo, com todo esse jogo de imagens que acontece por aqui, nós olhamos mãos pálidas segurando uma maçã. Uma imagem que não indica um romance, mas um limiar, um momento de limiar. O branco indica a imobilidade do destino e o vermelho indica a urgência do desejo. É aquele segundo exato antes da queda. Vocês param para perceber, né? Nós temos uma capa de livro que é alguma coisa grande quando ela conta uma história. E nós analisamos isso segundo essa perspectiva. Nós temos um grupo de vampiros que tenta controlar, e aquela maçã, tentando se apoderar daquele objeto no centro. Vermelho cor de sangue. Um livro de vampiros, não é? Que se alimentam desse sangue. Que buscam controlar, que buscam segurar. Mas esse preto ao redor, silenciando, representa esse mistério. Os desafios que um protagonista tem diante de si, mas que não enxerga. Porque é muito mais profundo, sombrio e problemático do que aparenta em um primeiro momento. Então, caros, as cores, as formas, as oposições, tudo isso, dentro de uma capa de livro, simboliza, representa e é mais profundo às vezes do que aparece. O livro pode não ser talvez a obra favorita de alguns de vocês. Eu, particularmente, gosto de obras de vampiros clássicos, e não desse em particular. Mas temos que concordar, essa é uma bela capa. Alguns diriam que é uma bela capa para um livro ruim. Não vou entrar nesse mérito hoje nesse vídeo, todos sabem da minha opinião, mas com toda certeza é um tipo de análise que vale a pena ser feita. Então saibam disso, o trabalho do crítico não necessariamente vai ficar só no corpo do texto. Em alguns momentos, nós temos que fazer uma análise de uma capa e entendermos se isso daqui funciona ou não. A crítica literária vai além. Sejam todos muito bem-vindos à nossa página. Meu nome é Vinícius, sou professor, crítico literário e escritor, sempre trazendo novidades da cultura pop para vocês, mas especialmente da literatura. E aí, vocês gostaram dessa análise? Querem que eu analise outra capa de livro e traga significados mais profundos? Deixem aqui nos comentários e nos vemos na próxima.